começando o PataroCast, o podcast oficial do Fred Pataro. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, hein? Tráfego pago ou orgânico? Qual caminho traz cliente de verdade para o seu escritório? E aí, Fred, tudo bem? Tudo jóia. Já vamos direto ao ponto, hein? Tráfego pago funciona mesmo ou é só um hype aí para poder queimar dinheiro? Esse assunto é polêmico, hein, pessoal? Primeiro, sejam bem-vindos ao PataroCast. Cada dia é um tema mais interessante que o outro, né? Tenho recebido vários feedbacks assim, super positivos. E já vou deixar aqui, antes de te responder, Eli, já vou pedir pro pessoal aqui, quem tiver sugestão de tema, põe aqui nos comentários, manda pra gente, que a gente faz questão de trazer sempre um assunto. Esse assunto mesmo foi sugestão de um seguidor do Instagram. Pediu para falar sobre isso. Não é um assunto que a gente conversa muito sobre ele, mas é um assunto super importante, que a gente trata disso na mentoria. E aí você me pergunta, funciona mesmo ou é mais um hype que só queima dinheiro? Excelente pergunta. Olha só, o tráfego pago, ele funciona para quem sabe o que está fazendo. Ele não funciona sozinho, né? A gente tem vários exemplos disso na mentoria, a gente conversa muito sobre isso aqui internamente, de pessoas que às vezes queimam muito dinheiro, porque já vai direto para o tráfego pago, porque é tão bom, pessoal, que dá resultado até para quem não sabe o que está fazendo. Só que ali ele vai funcionar até um determinado tempo. Depois vai dar problema, vai queimar muita grana, né? Você vai ter leads ali frios que não sabem nem do que você está falando, então sua comunicação às vezes vai chegar para quem não deve. Então ele funciona para quem sabe o que está fazendo. O tráfego pago sozinho ele não vai resolver nada. Então muitos alunos que já começam pelo final não vai funcionar. A gente precisa primeiro criar toda uma infraestrutura ali para depois sim colher o resultado do tráfego pago. Até porque depois que chega os leads, você precisa atender, precisa fazer o cadastro, precisa ter toda uma estrutura para conseguir dar continuidade. Tem que ter. E por que você acha que tem muito aluno aí, muito advogado frustrado com esses anúncios? Então, é porque ele acaba anunciando de uma forma que ele acha que o cliente já vai vir pronto. Então, por exemplo, não adianta eu anunciar. Você vai lembrar bem de um caso aqui. Então vai dar para a gente fazer uma analogia boa do tráfego pago, inclusive até entrando um pouquinho com a questão do marketing, do orgânico. Uma vez eu fui convidado por um determinado setor da imprensa aqui da nossa cidade, um setor muito bem aceito, tem muito engajamento, né, no município e tudo, para eu poder falar sobre as minhas mentorias, sobre a minha entrega ali e tudo. E aí eu acabei explicando, né, que não era muito o que eu poderia participar, porque eu estaria falando ali, pessoal, para um público que não é o meu. Aquilo ali é como se você trouxesse para dentro do seu escritório. Então, por exemplo, é como se você levasse para sua churrascaria um monte de vegetariano. Não adianta. Você não vai vender churrasco para vegetariano. Então, o tráfego pago é a mesma coisa. Você tem que saber para quem que você está vendendo. Você precisa entender também do setor comercial, né? Você tem o seu alinhamento ali, a sua infraestrutura, ela precisa estar toda desenhada de forma que ela vai receber exatamente aquele cliente que você procura. E muitas das vezes, às vezes o cliente não vem pronto também. Às vezes você precisa conversar, tentar tirar do cliente ali as informações. Tem cliente que às vezes nem sabe que tem direito àquele benefício. Dentro dessa própria pergunta, normalmente não é o tráfego pago que não está funcionando, né? Pode ser o bastidor do escritório que não está bem organizado. Aqui mesmo, né, Lélia? A gente converte lead free todo dia. O que é o lead free, para quem é leigo no assunto, né? O que é o lead free? Então é o cara que às vezes nem segue a gente no Instagram, nem sabe como é o nosso escritório, só que a gente trabalha toda uma quebra de objeção antes mesmo do cara chegar no nosso comercial. Às vezes entra só para tirar dúvida, aí tem uma objeção de distância, de preço, você precisa estar preparado. Tudo isso é trabalhado antes. Para poder quebrar isso. Então a gente tem, por exemplo, um assistente de inteligência artificial para ajudar o nosso comercial a quebrar essas objeções. Então a gente tem um comercial muito bem treinado, né? Para poder lidar com situações diferentes. Eu vejo muito também, acontece muito, né, das pessoas, mas me dá um script. Até existe script, a gente tem, né? Para direcionar. Para te direcionar. Mas se você não entender sobre aquilo ali, não adianta. É o exemplo que eu dei ali da churrascaria. Sim. E você está fazendo uma palestra para vegano. Você vai levar um monte de vegano para sua churrascaria? Não vai. Entende? Sim. Então, tudo isso tem que ser muito bem elaborado antes. Então, às vezes, não é o tráfego pago que não funciona. É a estratégia que está errada.
Às vezes até também o conteúdo, né? O criativo que você está rodando, o post estático, às vezes não está atraindo ali as pessoas exatamente como você queria. Agora, já entrando no orgânico, Fred, você ainda acha que vale a pena investir? Eu acho que vale muito. O orgânico, ele deu pra gente muita autoridade. Então acaba que... Ah, Fred, tem como prospectar no tráfego pago sem ficar ali no marketing, no orgânico, fazendo conteúdo todo dia? Tem. Só que tem um problema. Uma das objeções mais frequentes que a gente tem, eu acabei de falar, a gente converte leads frios aqui. Sim. Pessoas que não nos seguem, então converte. Tem estratégia para isso. Mas é mais complexo do que você converter, por exemplo, um lead que já está acostumado a ver os seus conteúdos. A gente grava podcast no escritório, a gente faz conteúdos diários no escritório, a gente mostra os bastidores do escritório, a gente participa de programas de audiência voltado para o público do escritório. Então, tudo isso, esse orgânico, ele ajuda muito na construção de autoridade. Então, ele é o que dá base para a sua marca, ele é o que te posiciona. Então, ele é complementar. Então, ele, apesar de ter aquele ritmo mais lento, né, exige uma constância muito maior também. Eu costumo dizer o seguinte, rede social é o seguinte, você dá valor para ela, ela vai te dar valor para você. O que é você dar valor para ela? Olha seu Instagram, eu vou te entregar aqui conteúdo de valor todo dia. O pessoal vai gostar do que eu estou falando. E é todo dia. Então, eu vou aqui diversificar e vou entregar. Em troca disso, você vai distribuir o meu conteúdo para o meu público. E você está entendendo qual é o meu público. Está vendo a importância do nicho, que é o que eu bato muito? O Instagram precisa entender, o algoritmo precisa entender, ou o YouTube, seja qual for a rede social de sua preferência. Eu tenho alunos, por exemplo, que prospectam 100% via TikTok. 100%. E isso funciona para ela. Sim. Só que ela é fiel ao TikTok. Todo dia ela está lá fazendo conteúdo, constância, respondendo um por um. Então, para quem está começando e não tem verba para tráfego pago, eu indico isso. Nós começamos no orgânico, né, construindo autoridade, construindo uma base sólida ali de clientes que são do nosso público-alvo. Então a gente comunica com o nosso cliente. Vou dar um exemplo meu, uma analogia, né, um exemplo do Pataro treinador, do Fred Pataro mentor, não do advogado, beleza? Eu aqui nesse podcast, que você está me escutando pelo Spotify, que você está me assistindo pelo YouTube, nesse podcast eu estou falando para você, advogado ou advogada, dona de escritório de advocacia. Eu não estou falando para nenhum outro tipo de profissional. Estou falando para você, nichado. Então você vai se conectar com o que eu estou falando aqui. Então isso aqui é orgânico. Chegou até você de forma orgânica. Eu não paguei para chegar até você. Você está me escutando, você está me assistindo. De alguma forma, meu conteúdo chegou até você de forma orgânica. E eu tenho conteúdos pagos que provavelmente vai chegar em você. Só que você já está me conhecendo, já está vendo o meu conteúdo, está vendo que eu sou de verdade, ou seja, eu falo, mas eu pratico o que eu falo, eu vivo no campo de batalha, meu escritório existe. O mesmo raciocínio é você para o seu cliente. Você precisa realmente do orgânico para poder, pelo menos eu entendo que é muito importante para poder construir a sua autoridade. Com certeza. Uma coisa, Fred, que a gente pode às vezes até utilizar para poder aumentar esse orgânico, que a gente tem feito aqui no escritório e que tem dado muito resultado, é utilizar uma campanha local para aumentar o fluxo do orgânico. Sim. Na semana passada mesmo, a gente fechou em um dia 3 contratos de pessoas de Urucânia, que é uma cidade com 10 mil habitantes. Olha que legal, tá vendo? Uma cidade de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes pelo tráfego. A pessoa veio ao escritório presencialmente, 3 pessoas em um dia, e fecharam. Aí olha os dois andando física, juntos. Andando juntos. Olha os dois andando juntos, né? Então acaba se complementando, acaba criando ali, né, um número maior de clientes na cidade que acaba te indicando depois, então você vai formando aí esse nome na própria cidade. Sim, excelente. Fred, tem muita gente que está ouvindo agora que tenho certeza que está com essa dúvida. Como que o advogado vai saber que é a hora certa em investir em tráfego? Então, essa pergunta também é importante, porque realmente você investir em tráfego sem uma estrutura por trás é até arriscado. Você vai queimar dinheiro, vai queimar tempo e vai frustrar. Sim. Acaba desanimando muita gente, né? Por isso que muita gente tem aquela sensação, pô, dá certo para todo mundo, só não dá certo para mim. E é por isso, pessoal, a gente tem um diagnóstico. Se você está aqui, seja no YouTube, no Instagram, no Spotify ou qualquer rede social, vai ter um link em algum lugar dessa tela, tem um diagnóstico que é gratuito.
Então, se você fatura acima de 10 mil reais, vai lá, preenche esse diagnóstico. Eu mesmo vou fazer esse diagnóstico para você. E aí eu vou te falar se está no momento ou não. Não só tráfego, mas sim toda a gestão do escritório, toda a metodologia. E é um diagnóstico 100% gratuito. Eu vou olhar, vou analisar tudo ali. Se fizer sentido para você, você vai receber o diagnóstico de qualquer forma. Se fizer sentido para você, a gente tem a nossa metodologia, onde a gente pega na sua mão, e aí eu apresento tudo para você ao vivo ali, numa reunião. Mas eu gostaria que você fizesse o diagnóstico para a gente primeiro entender se realmente é um ponto que é para você agora ou não. Fred, e quem quer fazer os dois? Dá para poder investir em tráfego e fazer o orgânico? Eu acho que dá e deve. Deve, não só dá, como deve fazer os dois. Eu acredito que o orgânico, ele dá a reputação. E o tráfego, ele dá velocidade. Então, o orgânico, ele trabalha ali a autoridade. Então, seja quem está começando agora, aí a pessoa às vezes se prende naquela, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto... Quando a gente fala do orgânico, tem várias formas de você construir autoridade. Eu conheço pessoas que constroem autoridade com vídeos, eu tenho alunos que vivem 100% de TikTok, e vivem sim, uma advocacia alto nível, 100% TikTok orgânico. E tem, por exemplo, o nosso exemplo aqui, que é, a gente trabalha com orgânico mais pago, né? Então a gente constrói a nossa base de autoridade através do orgânico, impulsiona inclusive até regionalmente esse orgânico para poder ter ali um tráfego mais interessante no nosso escritório, não só sobre tráfego pago, mas uma pessoa ali, você vê que a gente fechou nessa última semana, você até citou, foram 3... Não, em um dia de uma cidade específica foram 3 através dessa estratégia de rodar o tráfego e trazer de forma presencial. Isso, então não só dá como deve. Eu acredito que as duas andam juntas, tá? Eu tenho alunos também que vivem 100% do tráfego pago, como eu já falei, mas eu acredito que as duas juntas é o mundo ideal. Um te dá a reputação, a autoridade, o outro te dá a velocidade. Então, um atendimento bem resolvido, ele coloca o tráfego como foco total, ali. Então, digamos que você tem um atendimento ali muito bem treinado, muito bem resolvido e tal. Você pode colocar o tráfego pago como foco total, não tem problema. A gente tem alunos com muito resultado com isso. Só que eu não acho que é a receita ideal. Se você pode construir uma autoridade através do orgânico também. Então, os dois andam juntos. Fred, para fechar, o que o advogado precisa entender de uma vez por todas sobre tráfego pago? Olha só, se eu pudesse dar uma dica assim, única, direta, objetiva para o pessoal tráfego pago não vende. Quem vende é o comercial. Quem vende é o treinamento desse comercial. Quem converte é a estrutura. É toda a sua estrutura, é o que eu falei, né? O tráfego pago, ele pode até levar o cliente, mas tem que ser o cliente certo. Tem que ser o seu público-alvo. E mais que isso, ele vai levar para onde? Esse local está preparado, seja uma landing page, seja o seu comercial. Tá, mas que tipo de atendimento que você faz? Que tipo de comercial é esse? Você utiliza um sistema com follow-ups ou não? Você só está ali no seu WhatsApp. Se tiver no seu WhatsApp, como você está organizando isso? Porque às vezes tem alguém que está começando agora, não tem como pagar um sistema como ChatGuru, DigiSaque e outros aí, né? E DVZap, enfim, beleza. Mas o tráfego ele só vai colocar mais pessoas no seu jogo. Se o seu jogo for ruim, ele vai queimar dinheiro. Entende? Agora, se for bom, ele vai triplicar seu resultado. Ele vai dar velocidade para o seu resultado. Então, de novo, tráfego dá velocidade, desde que a sua estrutura esteja preparada para isso. Então, se você curtiu esse episódio, já compartilha com outro advogado que está nessa dúvida entre tráfego e conteúdo orgânico. E segue o nosso canal para não perder os próximos episódios. Até logo, pessoal! Até a próxima, pessoal!